A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2025 e agora, na lição número 10, nós vamos entrar em um tema fundamental para a nossa fé cristã, que é entender sobre o pecado. Na verdade, assim, Jesus só veio, morreu por nós por causa do pecado, porque existe o pecado. Ele estava resolvendo o problema do pecado. O pecado, ele corrompeu a natureza humana, nos afastou de Deus, por isso que foi necessário a redenção realizada por Cristo. Então, assim, nós precisamos estudar sobre esse tema. Na teologia sistemática é chamado de amartiologia, que é a doutrina do pecado, o estudo do pecado. E a gente precisa mostrar dentro das Escrituras que o pecado corrompeu o ser humano. E o ser humano nasce condenado. Ele nasce já, com a natureza pecaminosa e condenado pelo pecado. Isso aqui é muito importante enfatizar, porque esses dias, a gente debatendo em um grupo do WhatsApp sobre EBD, tinha ali uma pessoa dizendo que nós nascemos sem pecado, que nós nascemos sem nenhuma condenação e depois que nós pecamos. Só que isso é uma heresia, inclusive uma heresia combatida aqui na lição. Nós vamos falar aqui na lição do pelagianismo que fala sobre isso, que a gente nasce sem pecado, que o pecado de Adão não corrompeu o ser humano e tal. Só que isso não é verdade. A Bíblia deixa bem claro que nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós nascemos afastados de Deus, nós já nascemos contaminados pelo pecado que Adão cometeu, ou seja, Adão caiu e levou toda a humanidade. Eu sei que aí entra alguns aspectos que deixam o pessoal na dúvida, como que funciona a questão dos bebês, Então, um bebezinho já é um pecador, como é que é? Ele está condenado? De acordo com a Bíblia, sim, um bebezinho já é um pecador, ele já nasce condenado. No entanto, alguns teólogos defendem a ideia de que os bebês, eles são eleitos em Cristo. Isso é algo que tem que ser explicado porque, assim, a salvação acontece somente por meio de Cristo. E qualquer pessoa na face da terra que alcançou a salvação tem que ser por meio de Cristo. Nós defendemos isso. Então, os bebezinhos, sim, eles são salvos por meio do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo vale por eles. Como eles não podem tomar uma decisão, nesse caso, é uma eleição direta feita por Deus para que eles sejam salvos em Cristo. Porque a morte de Cristo vai anular a condenação que ele já nasce. Então a gente precisa deixar isso bem claro. Depois eu vou deixar um material disponível sobre isso para você estudar melhor. Então me cobre se eu não deixar esse material. Geralmente eu deixo na descrição do vídeo, mando nos grupos. Você que acompanha o EBD em Foco, se não vê o material por aí, me cobre, mande mensagem no nosso WhatsApp, eu vou deixar aqui o WhatsApp também para você, que a gente tem esse material explicando sobre a questão da condenação, dos bebezinhos, como que funciona a salvação para os bebezinhos, e isso baseado nas Escrituras, tá? Material de qualidade baseado nas Escrituras. Estou fazendo essa introdução um pouco mais longa, explicando isso, justamente porque nós partimos desse princípio, que o ser humano é pecador por natureza e somente o sacrifício de Cristo elimina, anula o efeito do pecado, a condenação do pecado. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou usar o slide em PowerPoint, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e pronto para ser usado. Então você que é professor da EBD, quer ministrar uma aula de excelência, no EBD em Foco nós temos slide de adultos e de jovens, vários outros slides que podem te ajudar e vários outros materiais complementares aí da lição, que você pode estudar sobre vários temas. Então fique ligado aí no EBD em Foco, acesse o nosso site ou o nosso aplicativo. Você pode baixar o nosso aplicativo na Play Store, por enquanto somente para celulares Android. A gente não lançou ainda para iPhone, mas para Android está disponível. Você pode baixar o nosso aplicativo e ter tudo na palma da sua mão. Acessar rapidinho ali o EBD em Foco, muito fácil, muito tranquilo. Nosso site também é ebdemfoco.com e o nosso WhatsApp, que também você pode sempre tirar dúvidas e acessar também o material. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo textuário. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. É muito importante você ler o contexto desse versículo. Lá do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo vai fazer ali um apanhado do Antigo Testamento, mostrando dentro das Escrituras que nós já nascemos condenados, que não há um justo sequer, que não há ninguém que faça o bem,
Então está bem claro lá que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos condenados. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, nascemos condenados e vamos ao longo da nossa vida acumulando cada vez mais condenação por causa dos nossos pecados. Então estamos destituídos da glória de Deus. Então é por isso que Cristo veio perdoar os nossos pecados, fazer o seu sacrifício. Verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Então o escritor da revista está sendo coerente com as escrituras ao colocar isso aqui, que desde o ventre materno o pecado é um elemento real. Então nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Só lembrando que essa natureza foi corrompida, ela não é intrinsecamente pecaminosa. O pecado não é original do ser humano. Deus criou o ser humano sem pecado, porém, ele se corrompeu depois. Houve uma corrupção e nessa lição nós vamos falar sobre isso. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 3, versículo 1, 6 e 7, que é sobre a queda, e Romanos 5, de 12 a 14, que fala sobre a redenção em Cristo. Então vamos avançar aqui, durante a aula a gente volta nessas passagens. Introdução. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Então, olha o que eu falei na introdução. Somente em Cristo é possível a restauração do ser humano em Deus. A salvação acontece somente por meio de Cristo. Se não for por meio de Cristo, não tem salvação. Então, nós somos corrompidos pelo pecado. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. Então fica bem claro no Antigo Testamento que o pecado se estendeu por toda a humanidade. E o apóstolo Paulo sintetiza isso na sua carta aos Romanos, capítulo 3 de Romanos, capítulo 5 de Romanos, mostrando sim que todos nós fomos corrompidos pelo pecado de Adão. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Que a Bíblia está dizendo que tinha uma árvore, então a gente entende literalmente que era uma árvore. Essa árvore tinha um fruto que era proibido. Então aqui, assim, o texto não diz que o fruto em si tinha algo especial. O fruto deu o conhecimento para eles. No entanto, o que aconteceu após eles comerem do fruto, as consequências disso aí, no caso da desobediência, foi justamente o pecado deles de desobedecerem a Deus. Então, assim, nós não temos muita informação, muitos detalhes, mas a gente entende que o pecado de Adão e Eva foi o pecado de desobediência. Então eles deram ouvido ao inimigo, desobedeceram a ordem divina e por isso sofreram as consequências do pecado. Então vamos ficar com o que o texto bíblico diz. Tem uma árvore, tem um fruto, que no caso, após comer o fruto, eles tiveram ali a mente deles aberta, eles perceberam que estavam nus. A gente não sabe exatamente quais foram as mudanças que aconteceram em Adão e Eva. A gente não tem acesso a essa informação. A gente pode conjecturar algumas coisas, mas a gente tira algumas coisas ali do texto bíblico. Só que o foco aqui é a desobediência, o pecado deles. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Então, Apocalipse já faz essa revelação de que lá no Jardim do Éden, a serpente era Satanás. Se a gente lê o texto de Gênesis, não fica muito claro ali que era Satanás. Não tem essa informação no Antigo Testamento. O texto vai correndo ali no Antigo Testamento, a gente vai estudando o Antigo Testamento, mas não diz nada que a serpente era Satanás. Essa revelação a gente tem no Novo Testamento. O maioral dos demônios. Então, no caso aqui, Mateus capítulo 12, versículo 24, aparece isso, Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, sim, a comunidade judaica, o Antigo Testamento, eles tinham entendimento que existiam os demônios, existiam, sim, esses inimigos espirituais, no caso, o inimigo de quem serve a Deus, inimigo de Deus, são seres espirituais, e quando Jesus expulsava demônios, eles achavam que Jesus estava fazendo aquilo em nome do príncipe dos demônios. Por isso que Jesus fala desse contexto aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuindo uma obra do Espírito Santo, uma obra de Deus, ao inimigo. Mas enfim, isso é uma outra conversa. O que fica claro aqui é que sim,
havia esse entendimento e Jesus não corrigiu eles nesse sentido. Então significa que Jesus concorda, né, que existe sim, né, os demônios, esses seres espirituais. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, como está em Ezequiel 28, de 12 a 15. Eu coloquei aqui o versículo 13, então a gente vai ler daqui a pouco. Que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Aqui a gente entra numa parte um pouco polêmica da lição, porque não são todos os teólogos, não são todos os crentes que concordam que a passagem de Ezequiel 28 e Isaías 14 é uma referência ao diabo, no caso a queda de um querubim ungido que se tornou o diabo. Nem todos concordam com isso. Alguns vão dizer, né, vão interpretar, na verdade, essas passagens de forma meio que literal, porque é uma profecia dirigida a um rei, né, o rei de Tiro, acho que rei da Babilônia. Enfim, teria que ler o contexto aí para a gente, né, fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre isso. No entanto, eu defendo a ideia de que, sim, era uma profecia para um rei, porém, o profeta usa a figura do rei para trazer uma revelação que nós não temos, uma revelação desse anjo que caiu, desse querubim ungido que caiu e se tornou Satanás. Eu tenho um livro, né, que fala sobre isso, um livro sobre demonologia, que é um livro muito bem fundamentado, material muito legal sobre isso. Ele é um livro físico, não tem um PDF. Vou ver se eu consigo extrair ali, no caso, tirar uma foto, montar um PDF e postar para você, dar uma estudada sobre isso. Esse livro argumenta muito bem que essas passagens, elas sim podem ser usadas para se referir à origem de Satanás. Tá? Podem sim ser usadas. Então são duas interpretações válidas. A Assembleia de Deus, de forma meio que oficial, os teólogos da Assembleia de Deus concordam que essas passagens estão falando da origem de Satanás. Então, Ezequiel 28, 13 diz assim, ó, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Então aqui eu coloquei somente o versículo 13, mas o certo é você ler o versículo 12 a 15, mas que, enfim, você vai ver aí que é sim uma referência a um ser espiritual, não somente a um rei humano. Tá? Já Isaías 14, 12 a 15, também fala algo parecido. Vamos ler o versículo 12 e 13. Ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Então aqui a profecia de Isaías também, né, é dirigida a um rei, mas nós entendemos que é uma referência também a um ser espiritual que caiu, né, devido ao seu pecado, devido à sua soberba. A gente não pode, né, claro, cravar uma doutrina nesse sentido, mas a gente tira essa informação de forma indireta. Vale ressaltar, né, que o fato de algumas pessoas interpretarem essa passagem como sendo para reis, literalmente, não para Satanás, não anula a existência de Satanás. A Satanás está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isso aqui é para falar da origem dele. Se essa não for a origem, tudo bem, não tem problema. Ele continua existindo. Nós só não temos a revelação completa da sua origem. Mas eu acredito sim que aqui é uma referência à origem de Satanás. Com sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte delas continua em prisão, como está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então essa passagem de Pedro fala de anjos que pecaram no passado. Anjos, né, que estão presos, né, lançados no inferno, presos às cadeias da escuridão. As pessoas têm a ideia de inferno, que é o local que o diabo está e tudo mais. No entanto, a revelação bíblica, né, diz que o inferno seria um local de condenação e o próprio diabo vai ser condenado ao inferno. Então o diabo não está no inferno, é um ser espiritual e está por aí, né, nas hostes malignas, enfim.
no mundo espiritual, ele não está no inferno. Eu, pelo menos, defendo essa ideia que o diabo não está no inferno. Ele vai ser lançado depois no inferno. No caso, ele vai para a condenação eterna, né? Às vezes a palavra inferno é usada de forma genérica para falar de uma condenação eterna. Então o próprio diabo vai ser lançado no lago de fogo, de acordo com Apocalipse. Vai ser lançado o diabo e todos os pecadores que não se renderem a Cristo, né? Vale ressaltar que nós também somos pecadores, mas nós nos rendemos a Cristo, e aqueles que não se renderam a Cristo, que não creem em Cristo como Salvador, serão lançados no lago de fogo junto com o diabo, né? Com o falso profeta e com o anticristo. Vai todo mundo junto. Então ele vai ser condenado como qualquer ser criado por Deus, né? Que desobedeceu e que pecou. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Então a escritura da revista é bem coerente, uma possível explicação, porque não há consenso, né? Como eu expliquei, não temos uma revelação completa, plena nesse sentido, então temos essa interpretação que é coerente. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Então isso aqui é algo que a gente precisa destacar, que a queda de Satanás, no caso a origem de Satanás, a origem do mal, é antes de Adão e Eva. Tá? Eles já existiram antes da queda. Então, quando Adão e Eva pecam, ali já está a manifestação de Satanás na serpente, levando o pecado para a humanidade, a corrupção da humanidade. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Então, vale ressaltar que não foi Adão e Eva que originou o pecado. Não, o pecado originou-se na queda de Satanás. Então, não foi o ser humano responsável pelo pecado. No caso, o ser humano, depois, ele caiu também, ele pecou, né? E Adão e Eva, eles foram enganados pela serpente, pelo inimigo. Então, a origem do pecado é antes da queda do ser humano. Se é antes da criação do ser humano, não sei. Eu acho que não. Pode ser que tenha sido depois da criação. Nós não sabemos quando, tá? Nós não temos essa informação. Tópico 1.2, foram abertos os olhos de ambos. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Então, pelo menos uma coisa a gente sabe que o fruto fez com eles, né? Eles tiveram, né, essa percepção que estavam nus. E eles procuraram se esconder, eles ficaram envergonhados. E isso foi algo que veio após o fruto. Tem gente por aí que diz que o fruto foi a relação sexual. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. Isso não tem nem como conjecturar. Né? Não tem como conjecturar. Até mesmo porque, quando Deus criou Adão e Eva, mandou eles frutificar, multiplicar. Então, Adão e Eva, antes da queda, eles tinham já relações sexuais, eles poderiam até ter filhos. Não sabemos se eles tiveram filhos, não temos essa informação. Mas nós sabemos, por exemplo, que depois da queda, né, uma das consequências do pecado foi Eva ter dor de parto. Então, significa que antes ela poderia ter filhos sem a dor de parto. Tá? Então, a dor do parto foi uma consequência da queda. Então, significa que antes da queda era perfeitamente possível eles terem filhos. Tá? Então, essa conjectura, essa interpretação totalmente errada está descartada. Eu interpreto o fruto como um fruto literal mesmo. Tá? Isso está claro no texto. Gênesis capítulo 3, versículo 7 a 8. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então observe que eles tiveram tempo ali depois que eles comeram do fruto, né? Eles comeram do fruto e a partir dali os olhos deles foram abertos, perceberam que estavam nus, ficaram envergonhados e tal, tiveram tempo de coser folhas de figueira, fazer uma roupa e tudo mais. Então, né, eles ali depois tiveram o encontro com Deus depois da queda, depois do pecado. Essa ruptura imediata da comunhão com o Criador é a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, assim, a morte espiritual foi imediata. Ao pecar, eles já estavam separados de Deus. Isso que significa morte espiritual, é ser separado de Deus. Entende? Eles estavam vivendo uma vida agora longe do Criador, devido ao pecado. O pecado traz isso, traz essa consequência.
Deus disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E eles não morreram no sentido, né, literal ali, no sentido de cair morto, né, de perder a vida, perder o fôlego da vida. Mas eles morreram espiritualmente. E a morte física veio depois. Tá? Ela aconteceu depois de um tempo. Então o pecado separa o ser humano de Deus. Tá? O maior problema do homem é a sua separação de Deus. Estamos separados de Deus, nascemos separados de Deus e precisamos do sacrifício de Cristo para nos reunirmos de novo com o nosso Criador. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis 3,15, que alguns chamam de proto-evangelho, diz assim, ó, e porém minha inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é um texto fácil de interpretar, mas a maioria dos teólogos entendem que isso aqui é uma promessa do Messias. Tá? Então vai vir o Messias e esse vai, né, lhe ferir a cabeça, no caso, ferir a cabeça da serpente, indicando a vitória de Cristo sobre Satanás. E essa vitória acontece na cruz do Calvário. E em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Então, a partir de agora, vocês, né, vão sofrer as consequências do pecado. Adão vai comer do suor do seu rosto. Então, vale ressaltar que o trabalho não é consequência do pecado. Isso aqui eu tenho que reforçar, que eu já falei muito em aulas anteriores. Quem acompanha o IBD em Foco já deve saber sobre isso. O trabalho, ele já existia no Jardim do Éden. O trabalho foi criado por Deus. Deus trabalhou na criação e no sétimo dia ele descansou. Teve um momento que Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então assim, Deus está trabalhando o tempo todo. Adão e Eva trabalharam no jardim antes da queda. Acontece que após a queda, o trabalho passou a ser algo cansativo, enfim, desgastante. Então isso veio como consequência da queda, mas o trabalho em si não é uma consequência da queda. Tá? No caso da Eva aqui, ela passou a ter dores de parto e começou a surgir todos os problemas que nós conhecemos. Então assim, nós acreditamos que todos os problemas que tem na humanidade hoje, doenças, guerras, desastres naturais, tudo que existe, consequência do pecado. Porque o pecado não afetou somente o ser humano, afetou toda a criação. Tá? Tudo foi corrompido pelo pecado. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem baixou o slide no começo da semana, esse versículo aqui estava errado, tá? A gente colocou Romanos 5, de 1 a 2. É errado. É 5,12, eu corrigi. Se você baixou o slide errado, baixe novamente. Diz assim, ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aqui em Romanos está bem claro que o pecado entrou no mundo por um homem, que foi Adão. Tá? E a morte também entra no mundo como consequência do pecado, e a morte passou para todos. Então por isso que todos pecaram, ou seja, todos nós pecamos em Adão. Adão pecou e por esse motivo todos nós hoje somos pecadores. Tem um texto que eu estava lendo, de um livro de teologia sistemática, eu não estou lembrado agora qual livro, mas ele diz o seguinte, que só tem dois homens, Adão e Cristo, e nós estamos pendurados no cinto deles. Ou seja, né, são os dois representantes da humanidade. O primeiro homem, que no caso falhou, errou, que é Adão, e o segundo homem, que é Cristo, que é o homem de verdade. Eu até comentei isso aqui numa aula anterior, né, falando que Jesus ele representa a verdadeira humanidade. Tá? Nós aprendemos a ser humanos em Cristo. Jesus ele é Deus sim, mas ele é homem. Ele mostrou como ser um ser humano de verdade. Então, assim, em Adão todos nós fomos corrompidos, mas em Cristo nós alcançamos a salvação. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então a humanidade cai por causa do pecado de Adão e todos nós nascemos corrompidos por esse pecado. Tópico 1.3, a consequência da queda no Éden. Antes de entrar aqui no tópico 1.3, quero destacar algumas coisas. A questão do batismo, né, que a gente fala assim, o batismo é para perdoar pecados. Mas, na verdade, assim, o batismo é um ato simbólico do perdão dos pecados. O perdão dos pecados acontece por meio do sacrifício de Cristo. Ao crermos em Cristo, nós somos perdoados. Então, esse aqui é o primeiro ponto. A gente não batiza criança porque, como o batismo é um ato simbólico e ele é um resultado ali visível de uma decisão que você já tomou no coração,
não faz sentido batizar a criança, porque, nesse caso, a criança ela não tomou essa decisão. Então, é uma decisão que você toma no coração e isso é confirmado através do batismo. Algumas igrejas batizam criança, não é somente a igreja católica. A igreja presbiteriana também batiza criança. Só que o batismo deles, na interpretação deles, de forma resumida, tem a ver com esse pecado de Adão. Eliminar o pecado de Adão. Como Adão pecou, então o batismo seria, né, nesse sentido, o batismo de criança se justificaria por causa disso, do pecado original. E também, no Antigo Testamento, as crianças eram circuncidadas. A circuncisão era feita numa criança de 8 dias. Então, a partir do 8º dia, né? Então, assim, como tinha ali uma circuncisão que era um símbolo externo, né, da aliança com Deus, né, muitos presbiterianos seguem essa mesma linha de raciocínio, né, de batizar a criança como esse símbolo externo desse relacionamento com Deus, né, que depois vai tomar uma decisão depois de adulto, mas como criança já tem esse símbolo aí. Mas, enfim, é só uma observação sobre essa questão do batismo, mas o nosso entendimento do batismo não tem nada a ver com o pecado original, o nosso entendimento não tem nada a ver com circuncisão, é um entendimento totalmente novo, diferente, relacionado a uma decisão que nós já tomamos no coração e se concretiza ali no batismo. Vamos continuar aqui no tópico 1.3. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Romanos 5,12, que a gente já leu, vamos ler novamente. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, nós não sabemos como que isso se deu. Como que foi a passagem do pecado? É genético? Como é que é? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que todos nós somos pecadores em Adão. É isso que está na Bíblia. E Jesus, que nasceu da mulher, no caso de Jesus, ele não nasceu com essa semente do pecado? Não. Nós entendemos que não, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, apesar dele ter ali, no caso, uma descendência humana também, nasceu de Maria, mas ele nasce com um corpo que não foi contaminado pelo pecado. Por isso que eu disse na minha aula, que o pessoal não gostou muito, uma informação que eu tirei do livro do Miller de Erickson, na Teologia Sistemática, que o corpo de Cristo seria um corpo semelhante ao de Adão antes da queda. Tá? Não é um corpo glorioso, mas um corpo semelhante no sentido de que ele não foi corrompido pelo pecado. Então a gente não tem informação, por exemplo, que Jesus ficou doente. A gente não sabe disso, a gente não tem essa informação na Bíblia. Mas é bem provável que Jesus não tenha ficado doente por causa desse corpo muito melhor do que um corpo caído. Então a corrupção manchou não somente o corpo humano, que nós adoecemos, enfim, ficamos fracos e tudo mais, mas também a corrupção manchou a nossa mente, o nosso jeito de pensar, as nossas ideias. Então tudo é manchado pelo pecado. Não tem nenhuma ideia humana, não tem nenhum filme, não tem nenhum livro, não tem nenhuma ideologia política, sociológica que não seja manchada pelo pecado. Tá? Não tem. Eu defendo isso, o pessoal acha ruim, mas não tem. Tá? Não tem nada que seja... porque isso aqui é o que Deus aprova. Tá, Deus pode até aprovar dentro de alguns contextos, mas dizer que não tem pecado ali, não sei, entende? Tudo criado pelo ser humano é manchado pelo pecado. Tudo é manchado pelo pecado. O pecado corrompeu a humanidade como um todo. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Tá? A transgressão passa por toda a humanidade, nós sofremos as consequências, né? E nós não sabemos exatamente como isso aconteceu, mas é uma revelação bíblica, está registrado nas Escrituras. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Se você ler Romanos mais na frente, no caso 19, depois 1 Coríntios 15, 49, vamos ler aqui, ó, Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, por causa de um, somos pecadores, mas por causa de um, muitos serão feitos justos. Então, nós seremos justos em Cristo Jesus. Tópico 1.4, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então o pecado corrompeu o ser humano como um todo. Essa ideia que alguns têm por aí, de que você peca no corpo, mas a tua alma não peca, ou você peca na alma, mas no espírito não peca, isso aí é balela, não tem na Bíblia, tá bom?
O que a gente entende é que o ser humano caiu por completo. O ser humano é um ser integral, corpo, alma e espírito. Eu, particularmente, não gosto muito da ideia tricotomista, não tenho tempo para explicar aqui, mas o que você tem que entender é, nós temos uma parte material e uma parte espiritual. Tá? A parte material e a espiritual foi corrompido pelo pecado. Os dois foram corrompidos pelo pecado e nós precisamos nos entregar a Cristo de forma completa, plena, a parte material e a parte espiritual. Ponto. O ser humano, na sua integralidade, precisa ser redimido. Não é só redimido na alma, no espírito ou no corpo. Não, no corpo, na alma e no espírito. O intelecto e a vontade, tá? Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, nosso coração é corrompido. Tá? Todo ser humano é corrompido na sua integralidade, o coração, o intelecto, a vontade, os desejos, tudo corrompido. A consciência e a razão. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, a nossa consciência, a nossa mente, nossas ideias corrompidas pelo pecado. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. Isaías 1, de 5 a 6. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Então, uma linguagem figurada aqui, né, falando dessa contaminação completa, plena. Né? Nesse caso, o ser humano aqui está, né, no caso, contaminado por completo por causa do pecado. Tá? Então, aqui é a extensão dessa contaminação. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Então, não existe uma maneira de nós conhecermos a Deus nos esforçando, fazendo boas obras, pagando promessa, andando de joelho. Não existe isso. Tá? O que nós precisamos fazer é nos render a Cristo. Então, o nosso próprio esforço não tem a capacidade de nos salvar, de nos levar a Deus. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Então isso aqui é uma visão que o escritor da revista já começa a colocar, que vai apresentar em detalhes, que nós acreditamos assim, que a imagem de Deus no ser humano, no caso o ser humano caído, ela está desfigurada, mas não foi aniquilada. Então existe ainda algo de Deus no ser humano, que isso implica, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da salvação. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Assim, as pessoas de forma voluntária recusam Deus. Elas não querem saber de Deus. Então é uma escolha voluntária. Entra o tema aqui do livre-arbítrio, e é um tema bem complexo, não é um tema fácil de responder, e entra também aqui a polêmica, calvinismo e arminianismo e tudo mais. Eu vou fazer um breve resumo. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, sobre algumas heresias, mas vamos focar aqui, né, só para você entender a ideia. Existe um grupo que defende a ideia que o ser humano está morto. A imagem de Deus foi apagada por completo, erradicada, e o ser humano não tem a capacidade de se decidir por Deus. Então, assim, né, esses são os calvinistas. Né? Eles colocam ali a depravação total como sendo algo que nunca, jamais, um ser humano tem a capacidade de se decidir por Deus. Então, quando que a pessoa se decide por Deus? A pessoa é tocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo abre a mente dela no sentido de regenerar, ou seja, acontece uma regeneração primeiro, e depois que a pessoa é regenerada, ou seja, que ela passa a viver novamente, é que ela toma uma decisão de fé. Então, a fé seria posterior à regeneração. Por que eles explicam dessa forma? Porque na queda o ser humano perdeu o livre-arbítrio. Existia livre-arbítrio antes da queda. Depois da queda, o ser humano perdeu a capacidade de escolher o lado bom. Não tem a capacidade, jamais. Então, como ele perdeu essa capacidade, ele só decide pelo mal. Você pode pregar o evangelho 1 milhão de vezes para a pessoa, ela nunca vai aceitar. Ela sempre vai escolher o errado, sempre vai escolher o mal, porque está morta em delitos e em pecados, como está lá em Efésios capítulo 2, e tem várias outras passagens que são usadas nesse sentido. Então, como que a pessoa se converte? Ela é regenerada
para depois ter fé. Então essa é uma visão calvinista. A visão arminiana, que é a visão da Assembleia de Deus, já é um pouco diferente. Ela diz o seguinte, que o ser humano caído, no caso aqui, a imagem de Deus não foi erradicada, está desfigurada. Então o ser humano tem o livre-arbítrio e ele pode decidir servir a Cristo ou não. Então, ao ouvir o evangelho, essa pessoa ela vai decidir. Ela pode falar quero ou não quero, baseado numa escolha livre. O livre-arbítrio existe. Então a pessoa crê e depois ela é regenerada. Olha só a diferença. No calvinismo, primeiro você é regenerado para depois crer. No arminianismo, primeiro você crê para depois ser regenerado, para depois ter uma nova vida. É uma diferença bem grande, tá? Não é sutil, não. É bem grande. Diferença bem grande aí, né? Então, entre essa polêmica e tudo mais, a gente não vai detalhar muito essa polêmica aqui, porque eu acho que não é o foco da aula. Mas só para você entender que a questão da queda, da depravação total, nessas duas linhas de interpretação, elas são diferentes. A depravação total, na visão arminiana, é uma depravação que deixa ali no ser humano resquício, né, a fagulha divina para a pessoa tomar a decisão. Alguns arminianos vão detalhar isso um pouco mais, então tem também dentro do próprio arminianismo, né, várias linhas diferentes, né, que o sacrifício de Cristo, né, proporcionou o que eles chamam de graça preveniente. A graça preveniente não é uma graça que salva, mas é uma graça que possibilita o ser humano a crer. Então, o sacrifício de Cristo permitiu isso. Então, após o sacrifício de Cristo, o ser humano ele não é mais totalmente corrompido. Então, alguns ligam essa questão da natureza humana, da natureza divina no ser humano, né, no caso, a imagem divina no ser humano, colocar assim, que ele não é erradicado, né, como está aqui na revista, está seguindo a linguagem da revista, está desfigurada por causa do sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo permite que o ser humano tenha essa capacidade, ou seja, ele devolveu ao ser humano a capacidade de decidir por Cristo ou não. Aí a graça salvadora vem depois. Então, tem a graça preveniente e depois a graça salvadora. Ficou claro aí? Qualquer coisa eu deixo o material sobre isso também para você entender melhor. Vamos para o tópico 2, que diz assim, a heresia que nega o advento do pecado. Então a gente vai falar de uma heresia especificamente aqui e, enfim, a gente vai, né, tocar em outras heresias também. A gente sabe que existem várias outras, umas mais modernas, né? Mas essa especificamente aqui, ela é antiga e moderna, tá? Que é o pelagianismo. Vamos falar aqui, ó. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. Então, os pelagianos, eles são antigos e modernos, porque essa heresia continua existindo. Tem várias outras, algumas dizem que não existe pecado, muitas religiões negam a existência do pecado, mas a gente acredita, né, na existência do pecado sim, né, explicamos a origem do pecado e as consequências do pecado. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Então, Pelágio, né, ele viveu nesse período aí, 360 a 420, e Agostinho, 354 a 430. Então, eles eram contemporâneos aí. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. Então, algumas pessoas, né, aceitavam ali a explicação de Pelágio, né, achando que não, isso aqui não é algo teológico, é algo ético e tudo mais, é algo da ética. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. Assim, eu fiz uma busca na internet sobre esse Celestio e não encontrei nada. Peguei uns livros que eu tenho aqui, olhei e também não encontrei nada. O escritor da revista não citou nada sobre ele. Então fiquei meio perdido sobre quem é esse Celestio. Se você encontrou alguma coisa aí, por favor, né, coloque aí nos comentários. Eu não encontrei. O que eu sei é sobre Pelágio, tá? As ideias de Pelágio que depois elas foram ali reproduzidas pelos seus seguidores, né? A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. Então, assim, a gente vê os oponentes de Pelágio ali combatendo o pelagianismo, explicando sobre o pelagianismo. Mas a gente não tem nada dele mesmo, tá? Que ele
escreveu. O que se sabe, com certeza, sobre a sua teologia se resume nisto. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, essa é a heresia de Pelágio. O pelagianismo é isso aqui, né? Que o ser humano nasce sem pecado. E isso foi algo que eu comentei no começo da aula aqui. Se você assistiu a aula do começo, comentei, estava em um grupo do WhatsApp, um professor da EBD defendendo essa heresia aqui. Olha só que absurdo, defendendo essa heresia. Imagina esse professor dando aula sobre esse tema. Então, assim, é muito perigoso. A gente tem que ter cuidado com as heresias dentro da nossa igreja, por irmãos nossos que são muitas vezes mal informados ou mal intencionados, né? Então, acabam ali transmitindo um conteúdo errado, né, sobre a palavra de Deus. Então, o que a gente estudou até agora está bem claro, que o ser humano foi corrompido pelo pecado e nós nascemos, né, corrompidos. Isso é algo que vem desde o nosso nascimento, desde o ventre materno. Então, nós somos pecadores desde quando nós nascemos, condenados e somente libertos, livres da condenação em Cristo Jesus. Então, assim, né, o pecado de Adão e Eva nos corrompeu. E Pelágio falava o contrário. Pelágio dizia que não, que nós nascemos sem pecado, que o pecado original não existe, que o gênero humano não é corrompido por natureza. Então, segundo ele, o pecado viria depois através das nossas ações. Então, esses são alguns pontos do pensamento deles, no caso que a gente já citou aqui anteriormente. O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso em 431. Então, assim, a igreja já decidiu sobre isso, condenado, baseado nas Escrituras. A resposta bíblica: o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica, como a gente já leu 2 vezes, Romanos capítulo 5, versículo 12. A queda de Adão e Eva contaminou toda a humanidade. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5,14, a gente não leu ainda, né? Vamos ler aqui, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o pecado está sobre ele, ou seja, o pecado reinou sobre ele. Então, está reinando sobre nós. Então, você não precisa ter cometido um pecado igual de Adão. Não, você já nasceu com essa natureza pecaminosa. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Isso aqui é fundamental, porque eu vejo por aí algumas pessoas falando assim, você vai para o inferno por causa de tal pecado. Né? Principalmente quando a gente fala dos gays, né? Então, a homossexualidade é pecado e tal, você vai para o inferno porque você é gay. Assim, é claro que é pecado, a homossexualidade é pecado, a gente defende isso, mas a pessoa não vai para o inferno só por causa daquele pecado especificamente. Ela vai para o inferno porque ela já nasceu com a natureza pecaminosa, ela já nasceu condenada. Esses outros pecados, a homossexualidade, a mentira, qualquer outro pecado que a pessoa comete na vida dela, só vai acumular cada vez mais condenação. Entende? Simplesmente isso, acumular mais condenação. E todos os que estão me assistindo aqui também nasceram contaminados pelo pecado, nasceram condenados. Todos nós pecamos várias vezes na nossa vida. Então, assim, se nós hoje acreditamos que não seremos condenados, é por causa do sacrifício de Cristo, porque nós cremos em Jesus como Salvador. Então, a diferença do crente e do ímpio é justamente essa, que o crente ele se rendeu a Cristo e crê que o seu pecado foi perdoado, a condenação deixou de existir em Cristo. Mas aqueles que não creem em Cristo, esses estão condenados, continuam condenados e só acumulando cada vez mais condenação para si com os pecados que vão ser cometidos. Então, coloque isso em mente. Todos nós nascemos condenados. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte, ou seja, como todos nós morremos, então fica claro que todos nós somos manchados pelo pecado. Entende? Então, assim, não é porque nós cometemos vários pecados durante a vida que nós morremos. Não. Nós morremos porque já nascemos predestinados a morrer, mostrando que nós já nascemos com essa condenação. Somos condenados desde o nascimento. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. Várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, deixam isso bem claro. E Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12, é assim uma passagem fundamental para falar sobre isso. Diz assim,
como está escrito, o apóstolo Paulo começa assim, citando o Antigo Testamento: não há um justo, nenhum sequer. Ah, porque os bebezinhos são justos. Não, nem um sequer. Está bem claro, nem um sequer. Até eles nascem condenados. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E a passagem continua, tá? A passagem continua até que no final ele mostra a solução para o pecado. Então, recomendo você ler Romanos capítulo 3. Está bem claro aqui. Todos nós estamos condenados, nascemos condenados e continuamos condenados por toda a nossa vida. Tópico 2.2, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. O escritor da revista coloca uns negócios meio solto assim, né? Mas aqui a gente já está falando das heresias, né? Então, no caso dos muçulmanos, eles negam a crucificação porque, do ponto de vista deles, não tem necessidade da cruz para perdão dos pecados. Tá? A visão dos muçulmanos com relação ao pecado é totalmente diferente. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Então, para os muçulmanos, no caso, está registrado no Alcorão que Jesus não foi crucificado, como já foi falado em aulas anteriores aqui. Jesus não passou pela cruz, ou foi uma figura de Jesus que estava ali, ou foi um substituto, mas o próprio Jesus não foi crucificado. Porque para eles, para que serve a crucificação? Nada, não tem sentido. Mas para nós ela tem um símbolo muito forte, ela foi necessária. Ou seja, a redenção só acontece na crucificação. E foi algo cruel que Jesus viveu ali. Esses dias eu estava assistindo um vídeo falando daquele filme do Mel Gibson, A Crucificação de Jesus. Eu esqueci o nome do filme, se é A Crucificação de Jesus, mas é o filme, acho que é A Paixão de Cristo, o nome do filme, né? A Paixão de Cristo. Acho que esse filme é de 2002, se não me engano. É um filme até um pouco antigo. É um filme pesado, é um filme cruel, entende? A gente vê ali sangue mais sangue. É um filme que conta as últimas 12 horas de Jesus. E quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era adolescente, eu vi aquilo e falei, que coisa sensacional. Que filme excepcional. Tá? Porque ele mostra a realidade. Tá? E foi dali para pior. Muita gente não gosta de assistir esse filme, porque ele é muito pesado. Ele é muito pesado, é muita tortura. O que Jesus viveu ali, foi por nós. Foi por mim, foi por você. O filme... Enfim, se você aguenta ver tortura, sangue, assista, porque vale muito a pena para você compreender um pouco melhor do sacrifício de Cristo. Foi dali para pior. Tem gente que não gosta do filme, fala mal do filme, mas foi dali para pior. Todos que estudam sobre o sacrifício de Cristo, sobre os romanos, como que eles faziam, chega a essa conclusão. Então, realmente, o sacrifício de Jesus foi necessário para perdão dos nossos pecados. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para... Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, assim, os judeus vão dizer que aquilo ali é um escândalo. Meu Deus, alguém pendurado no madeiro. Isso está lá no Antigo Testamento, é maldição. Maldição. Mas o apóstolo Paulo fala assim, Cristo se fez maldição por nós. Tá? E os gregos vão dizer, isso é loucura. Como assim? Alguém morrer pelo outro? Então, assim, enfim, para o mundo isso é loucura, é maldição, é o que não presta. Mas para nós, é a redenção. Tá? Foi fundamental, a cruz foi fundamental para a nossa salvação. Tópico 3, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Vamos falar aqui para os dias atuais, 3.1, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. Assim, eu nunca estudei muito sobre essas religiões reencarnacionistas, Tem o espiritismo, mas tem outras, Acho que o próprio budismo, o hinduísmo são religiões também que acreditam na reencarnação. Dentro desse contexto brasileiro aqui, tem várias religiões afro também que seguem a mesma linha do reencarnacionismo e tudo mais. Tem o espiritismo kardecista, vários tipos de espiritismos por aí. Mas, enfim, todas essas religiões negam a questão do pecado, porque a redenção aí não acontece por meio de Cristo, a redenção através de reencarnações sucessivas. Então, algo totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. O movimento religioso denominado ciência cristã
que nega a existência do pecado. Então, a ciência cristã e algumas outras religiões que seguem a mesma linha de raciocínio. Eu tenho um material aqui que fala sobre isso, né? É um PDF, vou até colocar aqui para você ver, né? Então, aqui, por exemplo, a pessoa que deu origem, né, essa questão da ciência cristã, né, é uma questão de ocultismo, né? Não é ciência e nem é cristã. Eles trabalham muito com metafísica, ocultismo, tá? Então aqui diz assim, ó, na palestra, Mirtilli ficou sabendo que um filho de Deus não fica doente. Ela abraçou imediatamente essa crença e afirmou que foi totalmente curada. Não demorou muito para Mirtilli passar a ler todas as publicações e artigos do Novo Pensamento e da Ciência Cristã que encontrasse. Então, enfim, né, aqui tem uma explicação, um PDF bem detalhado sobre isso aqui. Se você quiser ler depois, eu vou deixar disponível. Mas, assim, é mais uma heresia que existe por aí, que tem muitos seguidores, né? No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Então, o mormonismo também é uma outra heresia perigosíssima aí, com várias coisas malucas. Temos um material também sobre o mormonismo que você pode também baixar, vou deixar disponível, tá? E devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Então é importante você estudar sobre as outras religiões, sobre o que nós cremos e saber argumentar dentro das escrituras, saber conversar e explicar o evangelho. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. Importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então o apóstolo Paulo deixou bem claro aqui, né, que ele é um dos principais pecadores, Jesus salvou ele, então pode salvar qualquer um. Basta você apresentar o evangelho na sua integralidade, né? E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Lucas capítulo 12, versículo 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Eu não gostei muito dessa citação aqui do escritor da revista, porque ele tirou um pouco do contexto, né? Então aqui é num contexto em que a gente é perseguido e tudo mais, aí, né, o Espírito Santo vai nos direcionar o que convém falar, né? Mas eu acredito que isso acontece em várias situações. O Espírito Santo nos conduz, mas algo que eu acredito é que nós temos que estudar, ler a Bíblia e ter esse conhecimento. O Espírito Santo não vai colocar na nossa mente o conhecimento do zero. Você precisa estudar e ele vai te dar sabedoria para você falar. 3.2, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. Como está aqui em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. Então, assim, nós precisamos estudar a Bíblia, estudar livros, reter o que é bom, conhecer o Evangelho, conhecer as nossas crenças, conhecer a nossa confissão de fé, tirar dúvidas, ir para a EBD, ou seja, ter um conhecimento correto daquilo que a gente crê. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Então eu vejo muitas pessoas que estão na igreja há anos, se desvia de repente está numa crença maluca dessas por aí, uma ciência cristã da vida, acreditando em reencarnação, acreditando em qualquer outra maluquice. Ou seja, a pessoa passou a vida inteira na igreja evangélica e não aprendeu nada. Tem algo errado aí. Tem algo que não está batendo, a conta não fecha. Então, será que essa pessoa entendeu o evangelho que ela estava vivendo? Então, a gente precisa realmente compreender melhor o evangelho e ensinar. Tá? Nós que somos professores da EBD, quem está me assistindo é professor da EBD, tem essa responsabilidade de ensinar o verdadeiro evangelho. Vamos para a conclusão da aula que diz assim: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Então, a posteridade de Adão e Eva, ou seja, nós fazemos parte dessa posteridade. E Deus teve misericórdia, mesmo nós não merecemos, traçou um plano de salvação, enviou o seu Filho para executar esse plano, morrer na cruz do Calvário e nos dar salvação. E ele nos vivificou, ou seja, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, assim, a salvação é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, nós recebemos isso de Deus.
Nós cremos e somos salvos pela misericórdia de Deus, pelo amor dele, né, a graça que é favor imerecido. Tá? Isso porque nós já nascemos condenados, mas nós temos acesso a essa salvação pela graça de Deus. Amém? Então, encerro aqui essa aula. Espero que você tenha compreendido. Isso aqui que a gente ensinou hoje é fundamental para qualquer aula da EBD. Você ter esse entendimento, qualquer mensagem que você vai pregar, qualquer estudo que você vai preparar, com esse entendimento, você vai fazer algo muito melhor, porque vai fazer fundamentado no Evangelho. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso site ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp, o nosso conteúdo, slides aí de vários temas, adultos, jovens e vários outros temas. Então, assim, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.